Vamos começar a nossa aula de História do Brasil no ano de 1968. O que foi que aconteceu nesse ano, né? Onda de protestos. 28 de março, com a morte do estudante Edson Luiz de Lima Souto em conflito com a polícia militar. No Rio de Janeiro, líderes estudantis declaram greve nacional. Portanto, Edson Luiz de Lima Souto, em 28 de março de 1968 acontece esse episódio no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro. Aconteceu esse episódio, a morte do estudante em conflito com a polícia. Líderes estudantis declaram greve nacional. Greve nacional. Estudantes declaram greve nacional. Isso em 1968. No dia 30 de março, manifestações estudantis ocorrem em vários estados, apesar da proibição do Ministério da Justiça. 30 de março de 68, manifestações estudantis, apesar da proibição do governo. No dia 26 de junho, com a permissão do governo do estado de Guanabara, realiza-se a passeata de 100 mil contra o governo. Então, 26 de junho de 68, passeata dos 100 mil. Essa passeata seria contra o governo. 17 de julho, proibição de manifestação de rua. Portanto, no dia 17 de julho, proibição de manifestações de rua. O presidente já começa a impor a lei e a ordem. Na verdade, tudo precisa de... Naquele período republicano e militarista, havia necessidade do governo ter mais controle. Em 12 de outubro
12 de outubro, 12 de 10 de 68, 12 de 10 de 68, são presos em Ibiúna, estão presos em Ibiúna, (1.240 estudantes. 1.240 estudantes foram presos em Ibiúna. Você estava realizando clandestinamente o 30º Congresso da UNE. Congresso da UNE. Já sabemos, é a União Nacional dos Estudantes. A União Nacional dos Estudantes. Em 13 de dezembro, Costa e Silva assina o Ato Institucional 5. 13 de 12 de 68, AI 5. Costa e Silva. Quer dizer, no dia 13 de dezembro de 68, o presidente Costa e Silva decreta o ato institucional número 5. Fecha o Congresso e as assembleias. Proíbe a imprensa da crítica ao governo e permite a prisão de artistas, professores e políticos. Portanto, ato institucional. Fecha Congresso e assembleias. O ato institucional, além de fechar o Congresso e as assembleias, proíbe a imprensa, proíbe a crítica, né? Surgimento aí da censura. Proíbe a crítica e prisão de artistas. Geraldo Vandré apresenta a canção Para Não Dizer Que Não Falei de Flores, no 3º Festival Internacional da Canção. Atores são espancados pelo comando de caça aos comunistas. Durante a apresentação da peça teatral Roda Viva de Chico Buarque de Holanda, dirigida por José Celso Martinez Correia. Portanto, havia aqui o comando de caça aos comunistas. Comando de caça aos
comunistas. Comando de caça aos comunistas, isso em 1968. Em 1969, em 31 de agosto, Costa e Silva deixa a presidência, que é assumida por uma junta de 3 ministros militares. Então, Costa e Silva se afasta do governo. No dia 31 de agosto se afasta do governo e uma junta assume o governo. 4 de setembro, 4 de 9 de 69, o que acontece? Guerrilheiros de esquerda sequestram o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Então, guerrilheiros de esquerda sequestram o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Charles Helmrich, exigindo, entre outras coisas, a libertação de 15 presos políticos. No dia seguinte, a junta militar do governo aceita as exigências dos sequestradores. Portanto, já começa aí a onda de sequestros. Era a política da esquerda contra o governo militar. Essa onda de sequestros que percebemos vai continuar. Vai continuar nessa aula de hoje. Em 1970, onda de sequestros. De parte a parte, existem críticas e todos têm seus defeitos para mostrar. Onda de sequestros políticos. 11 de março de 1970. Guerrilheiros da esquerda sequestram o cônsul do Japão em São Paulo, Nobukushi, exigindo a libertação de 5 presos políticos. A exigência é atendida. 11 de junho, vamos dizer que é do Japão, o político que foi sequestrado. 11 de junho, guerrilheiros de esquerda sequestram no Rio de Janeiro embaixador da Alemanha Ocidental no Brasil, em Fred von Oleven, que é trocado por 40 presos políticos dias depois. Portanto, 11 de junho de 70, já foi um político alemão que foi sequestrado. Também do ponto de vista de propaganda, o Brasil vence a Copa do Mundo de 70, conquistando definitivamente a Taça Jules Rimet. 1970, também foi em junho a Copa. O Brasil ganha a Copa, isso se torna um instrumento de propaganda para o governo militar. 9 de outubro são iniciadas as obras da Transamazônica. 9 de 10 de 70, a Transamazônica. As obras da Transamazônicas
começar, né? Transamazônica começou. Quinze de novembro, nós vamos ter 15 de 11 de 70, vamos ter as eleições. E aí a nossa informação sobre a eleição de 1970, quais foram os cargos para essa eleição de 1970. Algumas coisas nós destacamos aqui no nosso quadro. Eleição para senadores, deputados, tanto os federais como os estaduais, e vereadores. A gente percebe como era o sistema político em 1970. No dia 7 de dezembro, guerreiros de esquerda sequestram no Rio de Janeiro o embaixador da Suíça no Brasil, Giovanni Henrique Bocher, que é trocado por 70 presos políticos. 7 de 12 de 70, guerrilheiros de esquerda sequestram um político da Suíça em troca de 70 presos políticos. Vamos entrar em 1971. Era como a oposição poderia se deparar com a situação do governo militar. Em 1971, começa a fase do milagre brasileiro. A economia apresenta crescimento em todos os setores. Milagre brasileiro. Quer dizer, mais economia em alta. Então vejamos, acontece o milagre brasileiro exatamente aí, 1971. (17 de setembro) de 71, Carlos Lamarca, ex-capitão do Exército e um dos adultos armados contra a ditadura, é morto na Bahia. Morte de Carlos Lamarca na Bahia. Lembrando que Carlos Lamarca é ex-capitão do Exército e um dos líderes da luta armada contra a ditadura militar. É lançado o romance Incidente em Antares, de Érico Veríssimo, que é retido pela censura durante meses. Algumas obras foram censuradas. 1972, eleições indiretas. (3 de abril)
3 de abril, eleição para governador. Essa eleição para governador ela estava prevista para 1974. Estava previsto para 1974. Mas foram transformadas em eleições indiretas. 31 de março de 72, TV a cor no Brasil. Exatamente em 1972 é inaugurada a TV a cor no Brasil. Portanto, a Copa do Mundo que foi vista em preto e branco já poderia ser vista no colorido. 11 de maio também de 72, refinaria de Paulínia, refinaria de Paulínia, em São Paulo, a maior do país, inicia, ou seja, ela é inaugurada. Em 7 de setembro, o Brasil comemora 150 anos de independência. Anos de independência. Portanto, o Brasil comemora 150 anos de independência. No dia 7 de setembro de 1972, o Brasil comemora 150 anos da sua independência. Jorge Amado lança um romance, Teresa Batista, Cansado de Guerra. Quer dizer, mais uma história para o período de censura. E vamos, em cada aula, tentando levar de modo mais objetivo os acontecimentos da história. – 1973, 18 de março, o que acontece? Médici indica Ernesto Geisel como sucessor. Então, o presidente do Brasil na época era Emílio Garrastazu Médici e indicava Ernesto Geisel como seu sucessor à presidência da República. 15 de setembro
15 de setembro de 73. É assassinado pela polícia o estudante Alexandre Vanúcio Leme, aluno da Universidade de São Paulo, acusado de participar de um grupo político de esquerda. Portanto, morte de Alexandre Leme. De esquerda. Quer dizer, havia uma guerra muito grande para que a esquerda não chegasse ao poder. É lançado o filme de São Bernardo de León, Wegeman, baseado no romance Graciliano Ramos. Surge o grupo musical Secos e Molhados. Isso para descontrair um pouco a nossa aula. Vamos chegar ao ano de 1974. O que foi que aconteceu nesse ano de 1974 na história do Brasil durante os governos militares? Durante os governos de ditadura militar. E na verdade não tinha essa história de ter direito à expressão. 16 de janeiro é inaugurada a hidrelétrica de Ilha Solteira, a maior da América do Sul. 16 de 1 de 74. Hidrelétrica de Ilha Solteira. A maior da América do Sul, ou seja, a maior do Cone Sul. 4 de março de 74, a ponte Rio-Niterói. Dentro daquela história que falamos do milagre brasileiro. – 15 de março, Geisel assume. 15 de março de 74, Geisel assume. Portanto, dia 15 de março de 74, Geisel assume o governo, mais um governo até a volta da redemocratização. – 3 de outubro de 74. O que acontece, né? As assembleias dos 20 estados aprovam o nome de novos governadores que tomarão posse no dia 15 de março de 75. Novos governadores para 75. Assembleias aprovam o nome de novos governadores para 1975. Portanto, as assembleias
Aprova o nome dos novos governadores que tomarão posse no dia 15 de março de 75. Portanto, 15 de março de 75, novos governos nos estados. De novembro, eleição para o Legislativo. 15 de 11 de 74, eleições legislativas. Quem é que vence, né? O MDB, partido de esquerda, vence as eleições legislativas. Portanto, vamos ao ano de 1975. Já estamos em 2/3 da aula de hoje. 1975. Em 25 de outubro, jornalista e professor da Universidade